Carlos Bianco, pelo menos o plano por dentro. Então, com muita alegria, satisfação que eu tenho ele aqui hoje, né? E mais uma vez um motivo de agradecimento a Deus pela vida desse homem que me adotou, vamos dizer assim, né? Cuidou de mim lá na igreja e pela graça de Deus eu estou aqui hoje. Então, pastor, fica à vontade. Obrigado. Amém. Algumas coisas eu lembro, outras não. Há 4 anos atrás, 4 anos não me lembro também, quando eu estive lá na igreja em Copacabana, não no Rio de Janeiro, lá em Belo Horizonte. Eu sei que no primeiro dia eu consegui gravar o nome de ao menos 20 irmãos e eles ficaram bem admirados. Quando eu estive aqui no Rio de Janeiro, eu lembro que eu consegui gravar, mas eu percebi que depois que o tempo passou eu esqueci o nome de muitos, né? Então os anos vão pesando, mas que bom é ver que o pastor João Vitor tem feito progresso. Eu fico muito assim agradecido ao Senhor pelo fato de eu queria muito mesmo participar desse concílio no dia de ontem para poder ver, eu sabia, né? Só pelo conversar com ele a gente já percebe quando a pessoa está se desenvolvendo, né? E poder estar aqui ontem e talvez poder dizer, como Paulo, que eu não lembro a expressão que ele usa, o teu crescimento é a todos manifesto. Então é causa de glória a Deus, de muita alegria nossa, da nossa igreja, né, que foi um instrumento, né, não merece glória, mas foi um instrumento e sempre alegria nossa de podermos ver homens e mulheres como a Daisy, né, que nós tivemos o prazer de conhecer e que estão nesta luta tão difícil, né, pela causa do Evangelho, poder estar servindo o Senhor. A luta nossa lá é como aqui, é tão difícil quanto, é tão alegre quanto, mas nós louvamos o Senhor pelo que Ele tem usado o irmão e pelo fato, me lembro quando eu estive aqui, foi 4 anos, 4 anos, né? Eu me lembro que eu disse para a igreja não desprezar a mocidade dele, né? E glória a Deus que eu vejo que os irmãos têm feito isso. Prazer de conhecer outros irmãos também, né, aqui da própria igreja, né? Fiquei muito motivado com conversa com o irmão, esqueci o nome do irmão, Francisco. Puxa, fiquei muito, Deus te abençoe, meu irmão. Continue servindo o Senhor. Eu tive a oportunidade de conversar um pouco mais ontem, que Deus te abençoe. Conheci o pastor Fabiano também, foi uma grande alegria, uma grata surpresa. Assim como conhecer o chefe da polícia da Namíbia. Os irmãos vão ficar sabendo da história. Muito obrigado pela acolhida, obrigado pelo convite, obrigado por tudo que tem feito por nós aí. Infelizmente, nós temos que ir embora hoje à tarde. Dentre outras coisas, eu inventei uma tal de escola de futebol de salão lá e nós começamos o campeonato essa semana, quarta-feira, então as coisas estão pegando para o meu lado lá. Mas vamos estudar a palavra. Quero dar os parabéns, né, ao irmão pastor João Vitor, que Deus te abençoe no seu trabalho, foi muito bom te ver ontem. Vamos abrir inicialmente para a carta de 1 Coríntios, capítulo 6. Não é costume eu pregar assim, mas né, talvez salteado. Temos estudado o livro de Atos em nossa igreja, temos chegado no capítulo 24 lá, e imaginava trazer algo referente a Atos. Eu tinha pensado em algo sobre a soberania de Deus, mas eu pensei, irmão, o pastor João Vitor, ele é alguém que crê muito, deve falar muito sobre a soberania de Deus, então vamos trazer. Quero falar hoje com os irmãos acerca da vontade de Deus, né? Vontade de Deus é um mistério para muitas pessoas. Nós pensamos em discernir a vontade de Deus, nós imaginamos que é uma coisa que Deus escondeu e que Ele não quer revelar e que nós temos que trabalhar e que temos que fazer todo o esforço para tentar descobrir. E, de certa maneira, muitas vezes nós precisamos esperar muito tempo do Senhor para discernir a sua vontade. E discernir a vontade do Senhor é algo muito sério.
andar segundo a vontade de Deus, ela produz um estilo de vida que ele é marcantemente cristão. Andar segundo a vontade de Deus nos distingue, por assim dizer, como crentes do Senhor Jesus. Então, certas características, certos comportamentos vão ser distintivos de todos os crentes em todos os tempos, em todas as épocas. Mas o problema muitas vezes não são aquelas coisas que nós sabemos ser a vontade de Deus, aquelas coisas que são claras na Escritura e que um simples folhear, um simples consultar um índice sobre um assunto, nós podemos verificar qual é a vontade de Deus naquela área. Mas o problema é quando surgem questões relacionadas a nós que não são aquelas coisas que são próprias dos crentes sempre, mas devido às circunstâncias, pode ser de uma maneira, pode ser de outra. Então aí é que as coisas às vezes se tornam um pouco mais difícil. Qual que é a vontade do Senhor, particularmente nesta situação em que eu me encontro? Às vezes os jovens, quando estão pensando em namorar, de repente, né, eles estão namorando duas moças, nenhuma delas sabe, mas eles estão namorando duas, né? E aí eles ficam pensando assim: qual que é a vontade de Deus, com qual que eu vou me casar? As duas são moças crentes, elas são dedicadas a Deus, e daí? Com qual que eu vou me casar? Aí que a coisa começa a ficar um pouco mais difícil. Então, a ideia aqui hoje é como que eu entendo a vontade de Deus quando eu estou diante de uma ampla variedade de escolhas e que são neutras, vamos dizer assim, que não são, que talvez nenhuma delas seriam erradas. E eu vejo Paulo tratando desta questão na primeira carta aos Coríntios, e nós vamos ver inicialmente aí 1 Coríntios 6. Só para relembrar um pouco, os coríntios eram uma igreja muito empolgada acerca dos dons. É uma plena manifestação de dons espirituais, e isso animou aquela igreja. Eram muitas experiências, e eles se vangloriavam, né, da sua recém-descoberta liberdade que tinham em Cristo. Mas, embora estavam empolgados com isto, eles esqueceram que o Evangelho tem um corte afiado, tem um corte ético muito afiado. Somos livres, mas livres para alguma coisa. Somos livres, mas não devemos ser libertinos. Então não podemos esquecer disso. E parece que os crentes em Corinto estavam assim. Eles tinham recebido o Espírito Santo, tinham recebido dons do Espírito Santo, mas não podiam esquecer que o Espírito dos dons, esse Espírito Santo dos dons, era e é um Espírito Santo. Então estavam tão magnetizados que eles haviam adotado um lema ali, verso 12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas me são lícitas era o lema, mas nem todas convêm. Todas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Capítulo 10, 23 também: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas me são lícitas, mas nem todas edificam. Então, dentro deste contexto, Paulo trouxe certos princípios que nos ajudam a discernir qual a vontade de Deus numa circunstância em particular. Então, quais princípios devem regular a minha conduta? Como que eu devo me dirigir diante de algumas decisões?
Então Paulo explica ao longo da carta aos Coríntios como eles poderiam discernir a vontade de Deus acerca de qualquer situação. Ele quer mostrar ao mesmo tempo a liberdade que os filhos de Deus têm, com a responsabilidade de andar ao mesmo tempo no caminho de Deus. Vamos então avaliar vários desses princípios. Estão em formas de perguntas. Talvez você está passando por alguma situação assim sobre como saber a vontade de Deus, e estas perguntas, às vezes coisas que não são tão claras, essas perguntas vão lhe ajudar. Primeira delas: isto que eu estou tentando fazer, ou tentando para o lado para o qual eu estou pendendo, é uma coisa lícita? Isso é permitido? Os coríntios davam ênfase ao fato de que Cristo os tinha tornado livres. E lembra, em muitas religiões, a abstenção de todas as coisas ilícitas eram e é o mérito para se ter a salvação. Mas em relação a nós que cremos em Cristo, nós sabemos que não há mérito nenhum. O cristianismo é diferente. O crente, ele evita as coisas más, as coisas erradas, mas isso não lhe dá a salvação. Aliás, podemos dizer que ele faz isso porque ele já é salvo no Senhor Jesus Cristo. Então, os coríntios se orgulhavam da sua liberdade, mas Paulo responde dizendo que a liberdade não é o único princípio da vida cristã. Eu sou livre para fazer alguma coisa, e Deus nos tornou livres para que andássemos em santidade. Paulo concorda que todas as coisas são lícitas, mas aquelas coisas que não são contrárias à palavra de Deus. Nós vivemos uma época, irmãos, uma época que é marcada pela santificação do pecado. Acho que os irmãos entendem o termo. Coisas que são claramente erradas segundo as Escrituras, e que os homens têm torcido e têm feito uma ginástica, esticado como chiclete, para tentar parecer que é uma coisa certa. Paulo concorda que tudo é lícito, mas não aquelas coisas que são claramente proibidas pela palavra. Aquilo que não é claramente proibido pela palavra, e nos versos agora não botei a referência aqui, ele diz a respeito de comida, bebida. Oi? 6,13, obrigado. Os alimentos são para o estômago, não sei porque eu coloquei 9 a 11 aqui, mas... não é isso não. Você pode ver que nos versos 9 a 11, agora vou ver aqui, ele está dizendo que nós somos livres, mas olha que certos tipos de comportamento, que ele fala que são claramente proibidos pela palavra e nunca serão certos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, quando ele se refere a coisas que tudo me é lícito, ele está se referindo a coisas como comida, como posses materiais, enfim, mas há coisas que a palavra de Deus deixa claro que é errado. Então a posição dele é que nenhuma ação que seja contrária à palavra de Deus é certa.
Às vezes, nos nossos desejos de terem satisfeitas as nossas vontades, nós pegamos ideias que são princípios eternos e tentamos contextualizar, trazer para a nossa época, dizendo que aquilo era coisa do passado. Não, mas existem princípios eternos. Nenhum princípio, nenhuma reivindicação de direito à liberdade espiritual pode justificar que eu faça alguma coisa que é claramente errado na Escritura. Eu devo perguntar: isto é lícito? Isto é permitido? A verdadeira liberdade nossa é amar e obedecer à palavra de Deus. Nisto que consiste a nossa liberdade, não viver em libertinagem. Então nós podemos reduzir, você pode reduzir possíveis escolhas que talvez está tentando fazer, simplesmente fazendo essa pergunta: isto é lícito? Daqui vem a importância, nunca estamos enfatizando demais, que os crentes leiam e estudem as Escrituras, porque muitas vezes tomam essas decisões e discernem de maneira errada a vontade de Deus, simplesmente pelo fato de não conhecer as Escrituras. Então, se você é alguém que não, talvez esteja iniciando na fé, alguém que não tenha um amplo conhecimento, talvez leia a Escritura, mas não tenha um amplo conhecimento dela, é bom você consultar pessoas mais maduras, pessoas da sua confiança, irmãos, pastor João Vitor e outros, para lhe ajudar nisso. É lícito? Se for lícito, você pode fazer, se não, não pode. O segundo princípio para nos dirigir nesta questão da vontade de Deus: isto é benéfico para mim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Agora esta parte: nem todas convém. Existem coisas que não são erradas, coisas que são neutras em si, mas elas não convêm. A primeira pergunta: é lícito? Tem a ver com a natureza da ação em si. Esta segunda tem a ver com as consequências. Isto é benéfico para mim? Tudo me é lícito, mas nem tudo convém, ou nem tudo é benéfico. Você já foi confrontado com algum crente que chegou e falou assim para você: mas o que é que há de errado nisso? Já foi? Certamente a grande maioria de nós, sim. Isto é uma forma muito natural de autodefesa. Muitas vezes esconde uma consciência culpada, muitas vezes esconde um coração em pecado. Pode ser que não tenha nada de errado, mas pode ser também que não tenha nada de bom. E é por aí que a coisa vai. Eu falo muito com a nossa igreja acerca das... Eu sou meio burro tecnologicamente falando. Se você me der um notebook aqui, eu não vou saber administrar o bicho. Mas às vezes eu vejo que há uma idolatria acerca dessas coisas. Eu falo como jovem: pelo amor de Deus, vocês falaram que não tiveram tempo de ler a Bíblia, mas eu vi lá quando você estava lá no Facebook e você ficou lá muito tempo, por que você não leu a Bíblia? Mas então, não é errado, por exemplo, só um exemplo, você comprar aquela linda televisão que toma parede, nada contra os irmãos que tem, mas às vezes eu fico pensando: será que isso é benéfico? Às vezes gastamos tanto dinheiro com essas coisas, né? Puxa, que temos que valorizar aquilo ali, né? Eu tenho que fazer valer, tem que gastar tempo com aquilo. Então vocês entendem, não é errado, mas será que é benéfico? Então, uma pergunta que lhe ajuda dentro disso: esse tipo de coisa, ou pode ser qualquer outra,
ajudará a fortalecer o meu relacionamento com Jesus Cristo? Isso aqui vai ter a tendência de fortalecer o meu relacionamento, ou ele vai ter a tendência de me afastar, de me fazer amar coisas e esquecer do relacionamento com o meu Senhor? Isto vai me aproximar mais dele? Você guardou um dinheiro, você tem aquele desejo, e finalmente você consegue a quantia que precisa. Seria a vontade de Deus adquirir aquilo? Vai trazer benefício ou terá, talvez, com grande probabilidade, ele vai consumir meu tempo, vai consumir as minhas energias, vai fazer com que eu inverta prioridades, vai fazer com que eu escolha coisas boas e deixe as ótimas? Será que estas coisas vão deixar o meu relacionamento com o Senhor mais pobre? Me lembro de um irmão, até compartilhei ontem, que eu ganhei dois tecidos para fazer calça. Ele gostava de umas cores que não eram muito ortodoxas. Você sabe o que eu estou falando, pastor João? Viana. Ah, Viana. O irmão Viana. Ele me deu, né, uma calça, um pano cor azul céu e outro roxo, né? Então, tive que mandei fazer um alfaiate bom. Nenhuma calça que eu usei ficou tão boas como aquelas. Tinha um senhor que visitava a igreja e era alfaiate, ele fez para mim. Mas esse irmão, certa vez, ele comprou uma chácara. Ele falou assim para mim: pastor, eu vou ficar 2 semanas só ausente da igreja, que eu preciso arrumar lá no domingo. E eu lembro que eu disse para ele: irmão, estou percebendo que isso vai ser um laço na tua vida. E de fato ele veio depois um ou outro domingo e nunca mais apareceu. Você percebe? Já vou dar um outro princípio que vai se encaixar dentro desse. Nós precisamos fazer essa pergunta: é benéfico para mim? Agora, eu posso dar uma resposta para essa pergunta, o pastor Fabiano pode dar outra. Não quer dizer que tem que ser. O próprio Paulo fala para a gente não julgar a consciência do outro. 2 pessoas poderão dar respostas diferentes para essa pergunta, que pode ser talvez uma coisa neutra, que talvez será prejudicial para um, não será para outro. Mas o homem espiritual julga todas as coisas e retém aquilo que é bom. Então nós precisamos tomar cuidado de não julgar o outro, porque nós somos responsáveis diante do Senhor pela nossa própria conduta. Mas essa pergunta é benéfica, nos ajuda a esclarecer muitas das decisões que nós temos que tomar. Terceira pergunta: é escravizante? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Parece que é um jogo de palavras por parte de Paulo nessa descrição, como que ele estivesse dizendo: todas as coisas estão sob o meu poder, mas acabarei eu debaixo do poder delas. É mais ou menos essa ideia. Todas as coisas estão debaixo do meu poder, mas não serei apoderado por nenhuma delas. Este princípio consiste em fazer com que nós, pelo Espírito Santo, cujo aspecto do fruto é domínio próprio, então esse princípio consiste em fazer com que nós sejamos senhores de nós mesmos, no que diz respeito a não ser dominados por coisas. Às vezes, ao reivindicar a liberdade cristã,
nós nos colocamos debaixo de alguma escravidão. É possível que algumas escolhas que sejam neutras em si mesmas se tornem a força dominante na nossa vida. Nós temos liberdade, as nossas liberdades, somos livres, mas quando nós não conseguimos ficar sem estas liberdades, elas não são liberdades, elas se tornaram algemas. Vou voltar novamente ao exemplo que eu disse. Eu sou livre para assistir o jogo do Palmeiras. Sou livre. Mas se eu não conseguir ficar sem aquilo, aquilo não é mais minha liberdade. Aquilo é minha algema. Sou livre, mas se eu não consigo ficar sem, já se tornou um grilhão. Já fiquei escravo dela. Não é errado possuir um carro novo. Não é errado viver numa casa confortável. Não é errado você procurar melhor condição para sua família viver. Nada disso é errado em si. Não é errado você buscar certos objetivos, buscar uma formação, um aprimoramento na sua questão educacional, nada disso. Mas quando nós não ficamos contentes sem estas coisas, elas não são liberdades, são algemas. Quando nós simplesmente temos que tê-las, são as suas algemas. E tornar-se refém destas coisas, eu não estou falando de coisas palpáveis necessariamente, pode ser várias. É escravizante? É uma pergunta para ser feita. Quarta pergunta. E agora nós vamos um pouquinho à frente, no capítulo 6, versos 19 e 20. Quarta pergunta que nós devemos fazer para discernir é: isto é condizente com o senhorio de Jesus Cristo? Versos 19 e 20 diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Os irmãos lembram, creio que lembram, dos tipos de pecados que aconteceram na igreja de Corinto. Imoralidade sexual, irmãos processando outros irmãos, levando-os a tribunais, levando-os à justiça. Estas coisas estavam acontecendo e Paulo fica a se perguntar: será que eles compreenderam o seu relacionamento com Cristo, que é um relacionamento de Senhor? Será que eles não perceberam que eles não pertencem mais a si? Que eles foram comprados? Que eles não são mais donos de si? Que antes de qualquer coisa eles têm que perguntar: e aí, Senhor? O que o Senhor acha disso? Irmãos, sempre que nós agimos, nós o fazemos como crentes em união com o nosso Senhor Jesus Cristo. E nada rompe esta relação, nem mesmo o pecado. Quando nós pecamos, nós levamos Jesus Cristo junto. Os olhos que nós temos, os ouvidos que nós temos, as nossas bocas, nossos pés,
não são mais nossos, são todos de Jesus Cristo. E eu não posso pegar os olhos de Jesus Cristo e utilizá-los como bem queira. A pergunta a se fazer aqui, quando vamos avaliar se a questão é de acordo com o fato de que Cristo é o meu Senhor, que eu pertenço a Ele, as perguntas a serem feitas: eu posso fazer isto e olhar nos olhos do meu Senhor sem me envergonhar? Este ato que eu estou para praticar, esta decisão que eu estou para tomar, é coerente com o fato de que Jesus Cristo é meu Senhor? Esta ação, este ato, esta decisão mostra que Jesus Cristo é aquele que manda prender e manda soltar na minha vida? Mostra que é Ele que manda mesmo? Sabe por que não queremos considerar essas perguntas às vezes? Porque nós já sabemos a resposta. E como disse alguém, isso nos eleva para essas perguntas nos levam para altitudes grandíssimas. E nessas altitudes o ar se torna rarefeito demais para se respirar com facilidade. E nós não gostamos disso. Quanta confusão, quanto pensamento confuso sumiria, desapareceria, não fariam parte das nossas vidas se nós simplesmente perguntássemos onde o Senhor queria que eu estivesse no domingo de manhã. O que o Senhor queria que eu fizesse? O Senhor aprova esse tipo de roupa? O Senhor aprova esse tipo de linguajar? Ele participaria deste tipo de conversa? Simplesmente, muitas dúvidas desapareceriam se perguntássemos: é coerente com o senhorio de Jesus Cristo? Quinto, capítulo 8, verso 13. A quinta pergunta é: isto é útil para as outras pessoas? Diz assim o verso 13: por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha a escandalizá-lo. Aqui era aquele contexto, né, de carne oferecida aos ídolos, que segundo estudiosos eram vendidas mais barata, e aí, né, devido à condição social, a carne ainda estava boa para comer, era vendida mais barata, e os crentes lá compravam e comiam, e alguns achavam que não deviam comer. Então, o que significa esse princípio? Eu não devo me satisfazer se determinada ação, se determinada decisão vai ser benéfica para mim mesmo. Mas eu preciso perguntar: vai ser benéfico, vai ser útil para outros? Se eu me envolver nisso, vai ajudar outros? Penso muito nisso quando nós estamos fazendo um planejamento de mudança de localidade. Não só pensar em nós mesmos. Às vezes recebemos propostas de trabalho, vocês, né, pensando no caso de vocês, mas às vezes você vai para um lugar, talvez não há nenhuma igreja onde você possa congregar, onde sua família talvez vai padecer, seus filhos espiritualmente, porque não tem. Então aqui entra esse princípio: será que a vontade de Deus vai ser benéfico para mim? Vai ser benéfico para outros? Eu envolvo-me nisto com o propósito de ajudar outros?
1 Coríntios 10, 33, ele diz assim: assim como eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E lembrando um pouquinho à frente, voltando um pouquinho em Romanos, capítulo 13, para refletir um pouco esse princípio. Romanos 15, desculpe, verso 3. Romanos 15, 3. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajaram caíram sobre mim. Irmãos, a vontade de Deus para as nossas vidas é a coisa mais exigente que nós podemos imaginar. Sabe o que ela significa? A morte dos nossos planos, a morte dos nossos projetos. Eu não devo pensar só em mim. Você vê que a vontade de Deus é a coisa mais exigente pelo fato do próprio Cristo. Que essa imagem é a imagem do Cristo na cruz. A injúria dos que te ultrajaram caíram sobre mim. Às vezes nós somos românticos demais sobre buscar a vontade de Deus, mas é isso aqui que nós estamos buscando quando falamos que queremos a vontade de Deus, mesmo que signifique a morte dos nossos projetos. Você pode estender isso para qualquer área, para a área familiar, a área do seu relacionamento com a igreja. Nós temos tido um casal lá que está em vias de sair da igreja, e nós não entendemos que não é a decisão mais sábia, mas eles querem fazê-lo por algumas razões. Então eu tenho sempre enfatizado: não pense somente em vocês, pense na igreja, pense na igreja como um todo, no ministério que vocês desenvolvem, né? E é duro quando você leva uma mensagem, como eu preguei a semana passada no retiro de jovem, e aí a pessoa fala: puxa, agora confirmou, pastor, que nós preguei sobre a gente não andar nas muletas, não ficar andando sobre muletas a vida inteira. E fala: acho que agora confirmou que nós devemos sair mesmo. A gente não gosta desse tipo de bênção, né? Mas são um casal muito bom, maravilhoso. Nós estamos sentindo muito, mas a gente deve, em qualquer decisão, pensar também sempre na igreja. É útil para as outras pessoas. Sexto, é coerente com o exemplo bíblico. Já lemos aí 1 Coríntios 11, 1, né? Sede meus imitadores, como eu sou. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E Filipenses 3, 17 também tem algo semelhante a isso. Então, em que consiste esse princípio? Você deve pensar da seguinte maneira: às vezes você tentou as outras perguntas e está chegando o que Paulo teria feito? O que Cristo teria feito nessas situações? Há aplicações, há procedimentos desses que se aplicam na situação em que eu me encontro? Há alguma pista na ação desses que poderia me levar a discernir a vontade de Deus nesse momento? Hebreus 13:7, conforme o pastor João Vitor leu aqui, obedecei aos vossos guias e observai a sua fé. Nós não queremos glória para nós mesmos, porque até quando subi aqui eu disse: nós não somos pastores, nós somos subpastores, né? Nós somos pastor mesmo de Jesus Cristo. Mas muitas vezes vocês precisam olhar para o seu líder piedoso, para Jesus Cristo em primeiro lugar, mas também perguntar o que será que ele faria. É coerente, isso que eu vou fazer é coerente com o exemplo bíblico
1 Coríntios 2, 21, Cristo deixou exemplo para andarmos nas suas pegadas. A ideia deste verso é que, como se Cristo tivesse deixado marcas ao longo do caminho, nós colocássemos o nosso pé naquelas mesmas pegadas. Então procure encontrar as pegadas de Cristo na Escritura. Isso vai lhe ajudar a discernir a vontade. E por fim, que é o princípio que coroa tudo e que para mim sempre é decisivo, especialmente quando estou tratando como um caso de disciplina, ou quando alguém quer justificar algum comportamento pecaminoso. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Irmãos, isso aqui não é negociável. É assim que o cristão deve viver, para a glória de Deus. Como diz John Piper, um livro dele, Penetrado pela Palavra, não lembro exatamente, mas sei que tem o título de um devocional, Bebendo o suco de laranja para a glória de Deus. Não me lembro exatamente o que é, eu lembro que... Então você faz o que faz. Você come churrasco, da madrugada, hein? 3 dias, mas vamos fazer para a glória de Deus. Vamos comer arroz só, vamos comer para a glória de Deus. Mandar 2 horas de ônibus rodando, vamos fazer para a glória de Deus. Vamos ficar vendo aquela beleza da praia do Copacabana, vamos fazer para a glória de Deus. Vamos achar uma câmera fotográfica, podemos usá-la para a glória de Deus, né? Publicar no Facebook, ver se a gente acha o dono, né? Vamos pagar banho para japonês, não para 1, para 2. Vamos fazer para a glória de Deus. Esse é o modo de viver. Exatamente, eu não sei como que eu poderia ter contato com aquele japonês, mas eu estou tentando ligar alguma coisa, né? Fui me meter a falar um inglês lá meio esquidado, mas quem sabe, né? Mas vamos fazer tudo para a glória de Deus. Então, quando o nosso coração está rendido à glória de Deus, a querer exaltar Deus, essas perguntas não vão ser pesadas, elas serão um fardo leve de Cristo, e nós vamos glorificar. Irmãos, a vontade de Deus, ela é maravilhosa para as nossas vidas. Ela é, mas nem sempre, em seu final ela é sempre maravilhosa. Mas o princípio e o meio, nem sempre, como poderia discorrer aqui sobre José, o fim foi delicioso, mas os anos que antecederam não foram deliciosos. Mas eu não conheço ninguém que tenha, de fato, se submetido, buscado a vontade de Deus, se submetido a ela quando ela foi dura, e eu não conheço ninguém que se arrependeu disso. Não é o mesmo contexto, mas a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita para nós. Ame o Senhor Jesus Cristo. Considere que Ele carregou sobre si as injúrias daqueles que o ultrajavam. Viva para a glória de Deus. É fácil cantarmos que queremos glorificá-lo, mas às vezes nós vamos ter que glorificá-lo passando pelo meio do fogo. Mas nosso Senhor, Ele jamais há de ficar esquecido para recompensar, não só aqui, mas no porvir, aqueles que fizeram essa vontade. Ele não esquece nem aqueles que deram um copo de água fria em nome de Cristo para alguém que precisava. Ame o Senhor de todo o teu coração. Ame a obra de Deus. Continue buscando, servindo o Senhor neste lugar. Continue aqui servindo.
não por mera paixão, mas por convicção. E não deixe que nada, que nenhum pensamento desavisado te desvie desse propósito. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor abençoe esta igreja e que ela prossiga, dê graça ao pastor João Vitor e a todos os irmãos no saber e conhecer a sua vontade. Amém. Vamos lá.